Sempre que eu falo sobre o interior da Bahia, muita gente comenta que moraria fácil em uma cidade pequena, tranquila, com cara de interior raiz. Mas quando a gente entra no assunto das cidades de fronteira, aquelas que ficam bem no limite entre dois estados, a curiosidade dobra. Porque ali não é só Bahia, não é só Piauí. É uma mistura de culturas, sotaques, costumes, economia e até jeito de viver. E é exatamente por isso que hoje a gente vai viajar juntos por uma das regiões mais interessantes do Nordeste. As cidades que fazem divisa entre a Bahia e o Piauí. Muita gente acha que essas cidades são esquecidas, sem estrutura ou sem futuro. Mas a verdade é que várias delas conseguem oferecer aquele equilíbrio que muita gente procura. Tranquilidade, custo de vida mais baixo, vida simples, mas com acesso a serviços básicos, comércio ativo e uma ligação forte com dois estados ao mesmo tempo. É como morar em dois lugares de uma vez só. E esse é só o começo da nossa jornada por essa faixa de fronteira cheia de histórias, desafios e também muitas oportunidades. Hoje eu vou te mostrar cidades baianas como Corrente, Barreiras, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e região, que vivem esse dia a dia de fronteira com o Piauí, trocando gente, mercadoria, trabalho, cultura e até família entre um estado e outro. São cidades que muita gente nem imagina, mas que fazem parte da engrenagem que move o oeste da Bahia e o sul do Piauí. E antes da gente seguir viagem, deixa eu te pedir aquele favor de sempre, que ajuda demais o canal. Confere aí se você já está inscrito, deixa o like se curte esse tipo de conteúdo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, comenta aqui embaixo se você já morou, conhece ou tem família em alguma dessas cidades de divisa entre Bahia e Piauí. Sua experiência pode ajudar muita gente que está pensando em mudar de vida ou conhecer melhor essa região. Combinado? Vamos começar por Barreiras, que é o maior polo urbano dessa região. Barreiras tem hoje cerca de 155 mil habitantes, fica a aproximadamente 860 quilômetros de Salvador e a cerca de 600 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. A cidade começou a se desenvolver ainda no século XIX, mas o grande crescimento veio a partir das décadas de 1970 e 1980, com a expansão do agronegócio no oeste da Bahia. Soja, milho, algodão, pecuária e toda a cadeia logística transformaram Barreiras em um centro econômico regional. Hoje, a principal fonte de renda é o agronegócio, seguido pelo comércio, setor de serviços, educação superior e funcionalismo público. A segurança é típica de cidade média brasileira. Existem problemas, claro, mas está longe do nível de violência das grandes capitais. Na saúde, Barreiras é referência regional. Quando alguém de cidades menores adoece, geralmente é para Barreiras que vai. Hospitais, clínicas, universidades e centros médicos concentram os atendimentos mais complexos. Culturalmente, a cidade tem São João Forte, festas religiosas, eventos agropecuários e feiras tradicionais. Um morador costuma dizer: Barreiras é capital sem ser capital, porque tudo passa por ali. Para o futuro, a expectativa é de crescimento contínuo, mais universidades, mais investimentos e diversificação da economia para além do campo. Barreiras, que é o maior polo urbano dessa região, e para muita gente, funciona como a verdadeira capital do oeste da Bahia. Barreiras tem hoje cerca de 155 mil habitantes, fica a aproximadamente 860 quilômetros de Salvador e a cerca de 600 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. A cidade começou a se desenvolver ainda no século XIX, mas um marco importante foi o ano de 1891, quando Barreiras foi oficialmente elevada à categoria de município. Naquela época, tudo girava em torno do Rio Grande e das rotas comerciais fluviais e terrestres. Mas o grande divisor de águas veio, mesmo a partir das décadas de 1970 e 1980, quando o Cerrado começou a ser ocupado de forma mais intensa pelo agronegócio moderno. A chegada de produtores de outras regiões do Brasil, principalmente do Sul e do Sudeste, mudou completamente o perfil da cidade. Estradas foram abertas, armazéns foram inaugurados, cooperativas surgiram e Barreiras deixou de ser apenas uma cidade regional para virar um verdadeiro centro logístico do oeste baiano. Um morador antigo costuma contar que nos anos 80, Barreiras tinha cara de cidade pequena,
Todo mundo se conhecia, e hoje tem bairro que parece outra cidade dentro da cidade. E isso é verdade. Bairros inteiros surgiram, shopping centers foram inaugurados, universidades chegaram, e o ritmo da cidade acelerou. A inauguração de novas faculdades, institutos federais e centros universitários, ao longo dos anos 2000 marcou outra fase importante, transformando Barreiras também em polo educacional. Hoje a principal fonte de renda é o agronegócio com soja, milho, algodão e pecuária puxando a economia. Mas o comércio, o setor de serviços, a educação superior e o funcionalismo público também têm peso grande. Isso faz com que muita gente de cidades vizinhas venha morar, estudar ou trabalhar em Barreiras, aumentando ainda mais a pressão sobre infraestrutura, trânsito e serviços públicos. Na segurança, Barreiras vive aquele contraste típico de cidade média brasileira. Por um lado, ainda é mais tranquila que grandes capitais. Por outro, o crescimento rápido trouxe desafios, como aumento de furtos, roubos e conflitos urbanos. Moradores mais antigos costumam dizer: "Antes a gente dormia com porta aberta, hoje já não dá mais", mostrando como a cidade mudou no dia a dia. Na saúde, Barreiras se consolidou como referência regional. A inauguração de novos hospitais, clínicas especializadas e centros de diagnóstico, ao longo das últimas décadas, transformou a cidade no principal destino médico para quem mora em dezenas de municípios ao redor. Quando alguém de Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, Correntina ou até cidades mais distantes fica doente, é para Barreiras que vai. Casos ainda mais complexos, aí sim, seguem para Salvador, Brasília ou até Goiânia. Culturalmente, a cidade também cresceu. O São João de Barreiras ficou mais forte, com grandes estruturas, shows regionais e artistas nacionais. As festas religiosas tradicionais continuam firmes, assim como feiras agropecuárias que movimentam milhões e atraem gente de todo o Brasil. Essas feiras, inclusive, se tornaram marcos anuais que mostram a força econômica da região. Um comerciante do centro resume bem essa transformação dizendo: "Barreiras virou cidade grande, mas ainda tem alma de interior." E isso aparece no jeito das pessoas, no hábito de se cumprimentar, nas conversas nas praças, nas feiras livres e no comércio de bairro. Para o futuro, as expectativas são altas. A população espera mais investimentos em mobilidade urbana, ampliação de hospitais, mais cursos universitários, melhoria no aeroporto regional e, principalmente, diversificação da economia. Existe um movimento para atrair indústrias, centros de distribuição e até projetos ligados à energia e tecnologia, para que Barreiras não dependa apenas do campo. A ideia é transformar a cidade em um polo ainda mais completo, que gere empregos também fora do agronegócio. Ou seja, Barreiras é o retrato de uma cidade que cresceu rápido, mudou o estilo de vida da população, ganhou importância nacional no agronegócio, e agora vive o desafio de se organizar como cidade grande, sem perder totalmente aquele jeitinho de interior que ainda faz parte da identidade local. Pertinho dali está São Desidério, que tem cerca de 35 mil habitantes, mas é uma potência econômica. Fica a aproximadamente 870 quilômetros de Salvador e a cerca de 620 quilômetros de Teresina. É um dos maiores produtores agrícolas do Brasil em volume de grãos. A cidade cresceu junto com o agronegócio moderno, grandes fazendas mecanizadas e exportação internacional. A renda vem quase totalmente da agricultura e dos serviços ligados a ela. A segurança é considerada tranquila para padrões urbanos. Educação básica existe, mas muitos jovens precisam sair para estudar em Barreiras. Quando alguém fica doente, casos simples são resolvidos localmente, mas situações mais graves vão para Barreiras. As festas culturais são mais tradicionais, ligadas à igreja, vaquejada e datas religiosas. A expectativa futura gira em torno de mais infraestrutura urbana, saúde e educação técnica. Seguindo pela fronteira, a gente chega em Formosa do Rio Preto, que tem cerca de 25 mil habitantes, mas um território gigantesco, um dos maiores do Brasil. Fica a aproximadamente 950 quilômetros de Salvador e cerca de 550 quilômetros de Teresina. É uma cidade de base rural, com economia fortemente ligada à produção agrícola e pecuária. A vida urbana é tranquila, simples, com pouco movimento noturno.
Segurança é considerada boa para padrões regionais. Saúde e educação são básicas, e os casos mais complexos seguem para Barreiras ou cidades do Piauí. As festas são mais tradicionais, ligadas ao calendário religioso e à cultura sertaneja. Um morador antigo costuma dizer: aqui é sossego demais, mas oportunidade de menos, resumindo bem o sentimento local. Outra cidade importante é Riachão das Neves, com cerca de 23 mil habitantes, a aproximadamente 820 quilômetros de Salvador e cerca de 650 quilômetros de Teresina. Economia baseada em agricultura, comércio local e setor público. Segurança razoável, típica de cidade pequena. Educação básica estruturada, mas ensino superior só fora. Saúde básica local, casos graves seguem para Barreiras. Culturalmente, São João e festas religiosas são os grandes eventos. A expectativa da população é por mais empregos e investimentos, principalmente para os jovens. Mais ao norte, já próximo da fronteira seca com o Piauí, está Correntina, que tem cerca de 32 mil habitantes, fica a aproximadamente 900 quilômetros de Salvador e cerca de 580 quilômetros de Teresina. A cidade tem forte ligação com rios, agricultura e pecuária. A renda vem do campo, comércio e serviços. Segurança moderada, vida tranquila. Saúde e educação básicas, com deslocamentos frequentes para cidades maiores. Festas culturais ligadas ao São João, vaquejada e eventos religiosos. Essa região inteira faz parte do chamado Oeste Baiano, uma das áreas que mais crescem economicamente no estado, puxada pelo agronegócio. O PIB regional é alto comparado ao restante do interior da Bahia, mas a renda é mal distribuída. Grandes produtores concentram riqueza, enquanto pequenas cidades ainda enfrentam desemprego, baixa industrialização e pouca diversificação econômica. O desemprego existe principalmente entre jovens e pessoas sem qualificação técnica, que acabam migrando para capitais como Salvador, Teresina e Brasília. Na educação, o cenário se repete. Ensino básico existe, mas ensino superior e técnico ainda são concentrados em polos como Barreiras. Na saúde, o modelo é regionalizado. Cidades pequenas resolvem o básico, cidades médias concentram o complexo. A segurança, de forma geral, é melhor que nas capitais, mas cresce conforme as cidades crescem. E o mais bonito disso tudo é o lado humano. Os relatos de moradores sempre falam de simplicidade, acolhimento e identidade. Aqui todo mundo se conhece, a gente confia no vizinho. Se precisar de ajuda, sempre aparece alguém. Ao mesmo tempo, também falam da saudade dos filhos que foram embora, da dificuldade de oportunidade e da esperança de dias melhores. Para o futuro, a expectativa é clara. Mais investimentos em infraestrutura, saúde, educação técnica, turismo rural, ecoturismo e diversificação da economia. O Cerrado Baiano tem potencial gigantesco, não só agrícola, mas turístico, ambiental e cultural. E se você estiver pensando em visitar essa região, a dica é simples: vá sem pressa. Converse com as pessoas, coma a comida local, participe das festas, visite feiras, conheça os rios, as paisagens do Cerrado e a cultura sertaneja. Porque aqui não é turismo de luxo, é turismo de verdade, de experiência, de vivência. E agora eu quero saber de você. Você já esteve em alguma dessas cidades? Já atravessou essa fronteira Bahia, Piauí? Conhece alguém que mora lá? Conta aqui nos comentários, porque sua história também faz parte desse mapa humano que a gente está construindo juntos nesse canal.